Oi para todos vocês, bom dia, boa segunda-feira, bom início de semana. Eu sou Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e esse é o nosso canal do Botanicamente Falando. O nosso vídeo de hoje eu escolhi um tema porque é um tema que alcançou uma grande exposição na mídia nas últimas semanas, que é a questão do fogo nos ambientes naturais. Nas últimas semanas, especificamente no último mês, nós temos assistido diversos programas na televisão ou na internet falando da quantidade de focos de incêndio, focos de fogo, tanto na Amazônia, mas especialmente nessa época do ano, no Cerrado e no Pantanal. Não apenas a quantidade de focos de incêndio, mas a razão desse fogo e as consequências desse fogo. Uma coisa importante de separar é o fogo natural do fogo induzido, provocado pelo homem. Diversas plantas elas têm adaptações para as condições de fogo que ocorrem na natureza. O cerrado é especialmente um ambiente em que o fogo ocorre de forma natural, ou seja, é um ambiente que ocorre numa área do país em que tem altas temperaturas e baixa umidade do ar em alguns meses do ano. Isso é um processo que propicia o fogo. Além disso, a vegetação do cerrado é uma vegetação que é muito inflamável facilmente devido à grande quantidade de plantas herbáceas no solo, que faz com que o fogo se alastre muito facilmente. Então, o cerrado é um tipo de vegetação no Brasil em que a ação do fogo ela é natural, ela ocorre de forma natural. Isso não acontece na Caatinga, isso não acontece na floresta amazônica ou na floresta atlântica, por exemplo. Então, são situações diferentes nos diferentes ecossistemas. Algumas plantas no cerrado, por exemplo, elas florescem depois de uma ação do fogo. Algumas plantas possuem uma casca no tronco chamada de cortiça, que essa cortiça é justamente para proteger a planta das altas temperaturas do fogo. Mas o fogo no cerrado, por exemplo, ele é ocasional, em que as plantas e os animais eles têm um tempo no ciclo de vida deles para que se recuperem do fogo que pode ocorrer, e no caso dos animais eles fugem e têm a população controlada. Esse é o fogo natural do próprio ambiente. Isso é completamente diferente do fogo criminoso, o fogo que foi colocado pelo homem, produzido pelo homem. Esse fogo causa uma devastação assustadora. Primeiro porque ele é descontrolado, ele ocorre regularmente, ou seja, vários anos seguidos. Isso não permite que a fauna e a flora se recuperem da ação do fogo. O fogo natural, ele não ocorre regularmente todo ano no mesmo local. Então, isso é uma situação muito diferente. O fogo ele pode eliminar diversas áreas que terão muita dificuldade em se recuperar. A gente vê, por exemplo, vários casos do fogo que ocorreu num determinado local e a vegetação se recupera. A questão não é se a vegetação vai se recuperar ou não, mas é a quantidade de focos de incêndio que temos simultaneamente e recorrente, ou seja, todo ano ocorrendo fogo naquela mesma região. Isso não permite, isso não faz parte do processo natural daquela vegetação. Existem diversos impactos diretos com o fogo. Primeiro é que existe uma morte assustadora de animais invertebrados e vertebrados, que não conseguem fugir do fogo, que eles ficam presos com o fogo em grande quantidade, em diferentes pontos, a perda de micro-organismos, a perda das plantas, e essa vegetação acaba sendo suprimida para substituir a vegetação natural do cerrado, por exemplo, por grandes plantios. Então a gente precisa separar e ter bem claro que o fogo ele pode ter uma ação benéfica quando é um fogo natural, que é diferente do fogo provocado e com objetivo distinto,
que é a abertura de grandes áreas para o plantio, por exemplo, ou quando o fogo é utilizado como uma forma de limpeza do terreno e esse fogo simplesmente ele ultrapassa os limites daquele terreno em que foi planejado utilizar o fogo. Então o fogo ele pode ser muito perigoso, aliás, o fogo é sempre perigoso, mas ele pode ser ainda mais perigoso no tipo de vegetação como o cerrado e o pantanal, no momento em que existe uma conjunção de fatores que facilita o fogo. Quais são esses fatores? Altíssimas temperaturas nessa época do ano, baixa umidade do ar, que torna a vegetação extremamente seca e inflamável, ausência de chuvas nesse período para controlar a expansão do fogo. E um outro fator importante da gente pensar na questão do fogo é que ele é induzido em diferentes pontos e acaba formando uma grande barreira com os focos de incêndio. Então o fogo precisa ser combatido, o fogo precisa ser controlado, o fogo precisa ser evitado o uso para que ele não saia do controle. Pensando que o fogo ele se alastra facilmente na vegetação seca e com os fortes ventos. Isso torna ainda mais difícil o controle do fogo. Não há fogo natural em ambientes úmidos, como por exemplo a floresta atlântica, Mata Atlântica e a floresta amazônica. O fogo, ele em geral está presente nos ambientes que são ambientes abertos, savanícolas, campestres e que tem uma umidade do ar muito baixa e altas temperaturas. Então a gente está aqui para mostrar e explicar que o fogo ele pode ser natural e as plantas têm adaptações para o fogo. O fogo natural é diferente do fogo produzido pelo homem, que tem um efeito devastador para plantas, animais e micro-organismos. E isso precisa ser combatido para que a gente garanta a diversidade biológica que nós temos no nosso país e também as condições de vegetação que nos garantem qualidade de vida, temperaturas mais amenas em ambientes que já são naturalmente mais quentes. Então, se a gente suprime a vegetação, as condições climáticas ficam ainda mais difíceis para as pessoas que ocupam essas regiões. Então, aqui é a mensagem do fogo, do Botanicamente Falando, mostrando que fogo natural é diferente do fogo provocado por ações antrópicas, ou seja, provocado pelo homem. Um forte abraço para vocês. Até o nosso próximo vídeo na segunda-feira, em que a gente quer falar de plantas, sobre plantas e especialmente um grupo de plantas que eu gosto muito e uso na alimentação aqui em casa. Forte abraço, tchau para vocês.